Olá, queridos amigos. Estamos mais uma vez dando continuidade à nossa série sobre os 10 dias de oração. O tema dessa jornada tem que ver com as famílias fiéis até o fim. E hoje vamos falar com relação àquilo que você está disposto a fazer pelas pessoas que você ama, pelos seus filhos, pelo seu casamento, enfim. Eu gostaria que você meditasse no seguinte texto da Bíblia que vamos ler, o Salmo 127, o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui, esse salmo nos lembra a importância de nós permitirmos que Deus esteja presente nos nossos lares. Que Deus nos ajude a edificar o nosso lar, a nossa família. Que, por certo, não é nada fácil. Especialmente nos tempos que estamos vivendo, são tempos desafiadores e a maioria das famílias não estão dando conta de saber cuidar desse bem precioso que é a família. Eu gostaria de ler para vocês uma citação que me fez pensar muito sobre os perigos que estamos enfrentando. Disse assim: a vida não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha. E você que é pai, você que é mãe, você entende muito bem isso. Cada dia é um combate. Cada dia é uma luta. A vitória de ontem não garante a vitória de hoje. Cada dia você encontra desafios. E nesse combate, muitas pessoas tombam sendo vencidos. E poucas pessoas desfrutam o sabor da vitória. Poucas pessoas são felizes na sua família. Disse mais: a vida é uma navegação em mares calmos. Não é uma navegação em mares calmos. Na jornada dessa vida, enfrentamos mares agitados, ondas ameaçadoras que conspiram contra nós, contra as pessoas que mais amamos. Muitos pais têm fracassado ao navegarem em águas profundas dessa vida. Muitas famílias têm se chocado contra os icebergs que estão no caminho e têm ido à deriva. Muitas famílias estão destroçadas. Muitas famílias perderam a esperança de talvez um dia se reestruturarem. Eu estou falando para você, e eu não sei como que é a sua família. Eu não sei se você talvez já desfrutou daquilo que é a felicidade de ter um almoço em casa, com as pessoas que você ama. Eu não sei se você sabe aquilo que é ter filhos unidos, um casamento feliz. Mas você sabe que a vida não é fácil. Muitas pessoas têm um lar amargo, um lar no meio da solidão. E algumas pessoas têm desistido mesmo de lutar pela felicidade de seu lar. Nessa lição de hoje eu quero lhe mostrar como que a palavra de Deus nos ensina que jamais devemos desistir do nosso lar. Enquanto você não veja seu lar feliz, enquanto você não veja seus filhos sendo unidos, seu casamento sendo um casamento abençoado, você não precisa desistir. Você não deveria. E sabem, queridos amigos, às vezes a gente esquece aquilo que é o mais importante, a nossa família. Muitas pessoas trabalham e trabalham, conquistam aí títulos acadêmicos, compram propriedades, trabalham tanto e no final descobrem que nada disso tem sabor porque perderam a família. Então, assim, o mais importante é termos os nossos seres queridos juntos. E quem vai nos capacitar para isso é Deus. Se Deus não nos der sabedoria, se Deus não nos der a coragem, a esperança, será muito difícil. E queremos, talvez, o melhor, mas esquecemos aquilo que é o mais importante, o bem-estar da nossa família, a felicidade. Na Bíblia encontramos a história de um homem. Ele viveu numa época muito difícil, uma época desafiadora, assim como nós estamos vivendo. Estou me referindo a Noé. Noé, ele viveu em uma época onde as famílias eram desestruturadas e o pecado imperava. E por 120 anos, ele foi um instrumento que Deus usou para convidar as pessoas a entrarem na arca. Ele fracassou. Ele não levou nenhuma pessoa dentro da arca, assim, pessoas de fora. Ele apenas conseguiu fazer que a sua família entre na arca. É por isso que muitos estudiosos da Bíblia consideram que ele foi o maior evangelista. Porque embora não conseguiu levar as pessoas para dentro da arca, mas ele levou toda a sua família. Que sabor teria para Noé entrar na arca e não ter a sua esposa, não ter seus filhos juntos?
isso seria um fracasso. Então, para ele entendeu que o mais importante era estar junto com a sua família. Então, é isso que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Nenhuma vitória tem sentido, nenhum sucesso vale a pena se a sua família não está junto com você. Dentro das nossas conquistas, as nossas famílias devem fazer parte. E aí que vem o desafio. Não é fácil. Eu quero de maneira especial estudar com vocês a história de uma mulher que ela não desistiu das pessoas que amava. Estou me referindo aqui a Joquebede, a mãe de Moisés. O texto bíblico de estudo está aqui no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Abra comigo aí sua Bíblia, por favor. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional e disse assim: Havia um homem da tribo de Levi que se casou com outra mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que esse menino era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Joquebede, ela se casa com seu esposo, eles são levitas, e o sonho deles é constituir uma família. E eles já tiveram alguns filhos, mas especialmente um dos seus filhos chega a ser Moisés. E Moisés nasce especialmente num período difícil. Tá? Miriam, Arão, eles vão nascer quando o período já é mais tranquilo, mais calmo. Mas especialmente Moisés, ele nasce num período totalmente desafiador. E tanto assim que Joquebede devia escondê-lo. Por que ela devia escondê-lo? Porque quando Moisés nasce, a sua família estava vivendo um tempo perigoso da escravidão. Os israelitas eram escravos na terra do Egito. Eles não podiam ter assim a liberdade de sonhar em construir uma casa, de ter propriedades, em levar os filhos para a melhor faculdade, nada disso. Eles nasceram como escravos, os filhos nasceram como escravos e deviam morrer como escravos. É uma época difícil. Mas mesmo nesse período difícil, essa mulher sonhou. Teve os sonhos de ter uma criatura, teve os sonhos de ter um filho. E Deus a abençoou. E ela teve esse menino, Moisés. Só que, por causa da escravidão, ela enfrentou muitas dificuldades. Ela não tinha essa liberdade de cuidar facilmente de seu filho. Especialmente Faraó, ele tinha dado um decreto de morte para que todas as crianças, os bebecinhos, fossem assassinados, fossem lançados ao rio Nilo, onde estavam os crocodilos, e devorassem essas criaturas. Joquebede viu muitas crianças sendo assassinadas, sendo jogadas no rio Nilo. E ela pensava, o que vai ser agora do meu filho? Muitas pessoas já tinham desistido, não tinham o que fazer, não tinham liberdade, não tinha ninguém que podia proteger os filhos. Mas Joquebede, ela não mede esforço e ela começa a esconder o filho. Passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses escondendo o menino. E não era fácil. Os bebecinhos choram, fazem barulho. E se os soldados egípcios percebessem que havia um bebecinho ali, pegavam e o matavam. Ia servir como lanche para os crocodilos. Então, assim, Joquebede se esforça para esconder essa criança. Ela não está disposta a perder esse filho que Deus lhe deu. Eu lhe digo o seguinte, você que é pai, você que é mãe, esses filhos que você tem, o Senhor lhe deu. Aqui no Salmo 127, no versículo 3, disse assim, os filhos são herança do Senhor. Esses filhos que você tem são as heranças que Deus lhe deu. E tem alguém que quer destruí-lo. Tem alguém que quer matar seus filhos, é o inimigo. Ele coloca os vícios para que eles se afundem ali. O inimigo quer que seus filhos possam servir de lanche para o crocodilo e você não pode deixar que isso aconteça. Você não pode desistir e se render. Você tem que lutar, você tem que sonhar, você tem que procurar a restauração do seu filho. Não abra mão da salvação das pessoas que você
ama. Agora, a vida de Moisés, o livramento, na verdade, é um milagre. O texto bíblico diz aqui em Êxodo capítulo 2, versículos 5 até o 9, diz que a filha de Faraó estava descendo ao rio Nilo para tomar um banho. Enquanto isso, as suas servas estavam andando pela margem do rio. Nisso viu o cesto que estava entre os juncos e mandou a sua criada para apanhar esse cesto. E ao abri-lo, viu, disse ali, um bebê chorando. Ela ficou com pena dessa criança e disse: Este menino é filho dos hebreus, dos escravos. Então a irmã do menino, que era Miriam, que ela estava observando de longe, ela aparece e lhe pergunta à filha do faraó. Ele disse assim: A senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E a princesa disse: Sim, eu quero. Respondeu ela. Então a moça disse: Foi chamar a mãe do menino, foi chamar a Joquebede. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e o amamante para mim, e eu pagarei por isso. E disse Joquebede: levou o menino e o cuidou, lhe deu leite, né? O amamentou, até que Moisés começasse a crescer. Agora, quando você lê essa história, aqui é uma história para um filme. Tá? É um livramento extraordinário, mas é uma história real. Deus tinha providenciado a maneira como ia livrar os israelitas através de Moisés. Deus tinha providenciado que Moisés fosse salvo de todos esses perigos. O que Deus queria agora é que Joquebede não perdesse a fé, que ela fizesse a sua parte. E é por isso que quando a princesa encontra o menino, ela fica tão apaixonada por esse menino que se eu vou cuidar dele. Ali aparece Miriam e diz: Olha, eu conheço alguém que pode dar de mamar. E eu vejo aqui uma coisa tão importante. Tanto Miriam quanto Joquebede, elas estão envolvidas na salvação dessa criança. A sua família tem que ser uma família envolvida na salvação de seus seres queridos. Você e seu esposo devem se unir para salvar seus filhos. Você e seus filhos devem se unir para alcançar seu esposo. É um trabalho de parceria, de união, de equipe. E disse que Joquebede foi escolhida para amamentar seu próprio filho. E ainda foi paga por isso. Por trás de tudo estava a providência de Deus. Ela não desistiu, Deus fez um milagre. Assim acontece na vida. Quando você não desiste das pessoas que você ama, você corre atrás, você faz esforços, Deus faz um milagre. Deus não vai fazer aquilo que você deve fazer, mas aquilo que você não pode mais fazer, Deus fará. Confie nele. Agora, você que está ouvindo essa mensagem, coloca no seu coração que você não deve desistir de seus seres queridos. Mesmo que hoje talvez a gente não veja o fruto desses esforços, desses sacrifícios, mas um dia você vai ver. Eu gostaria de ler para vocês duas citações do Espírito de Profecia que nos fazem pensar sobre a salvação dos nossos filhos. Um tem que ver com os pais que desistiram e não lutaram, e por outro lado tem que ver com relação aos pais que não abriram mão da salvação de seus filhos. A primeira citação está aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 1, está na página 77 e 78. Aqui fala com relação aos pais que vão ser condenados pelos seus próprios filhos no futuro. Diz assim: A maldição de Deus pesará sobre os pais que foram infiéis. Eles não somente estão plantando espinhos que um dia vai lhes ferir, mas encontrarão a própria infidelidade quando se assentar o juízo. Muitos filhos vão se erguer no juízo e vão condenar seus pais por não haverem reprimido, por não os haverem reprimido, e os acusarão de serem destruídos. Olha que cena triste. No julgamento, muitos filhos vão dizer: olha, tá bom, eu vou me perder aqui, mas se eu estou me perdendo aqui é porque meu pai não lutou por mim. É por culpa da minha mãe que desistiu. Jamais lutou por mim.
Os pais vão falar, mas o tempo era difícil, era perigoso, eu tinha que trabalhar, tinha que viajar, tinha que pagar o aluguel, tinha que fazer isso, aquilo. Eles vão condenar seus falhos, os seus pais. Vão dizer, vocês não me reprimiram. Eu vou ser destruído é porque eu não tive alguém que lutou por mim. Eu acho que isso deve ser muito doloroso. E muitos pais vão ouvir isso de seus filhos. Por outro lado, temos os pais que vão ser honrados e valorizados pelos seus filhos também no julgamento. Olha o que diz aqui. Essa citação está aqui no livro Mensagens para os Jovens, página 330. Diz assim: quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos salvos erguerão essas coroas à vista do universo que está ali reunido. E indicando a sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto eu sou mediante a graça do Senhor. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Eu acho que isso vai ser a maior alegria que alguém possa ouvir um dia da parte de seus filhos. Se eu estou aqui, se eu estou sendo salvo, é porque minha mãe não desistiu de mim. Meu pai não abriu mão de mim. Lutou, correu atrás, orou, esteve junto comigo. Mesmo que parecia que eu estava perdido, afundado, que não tinha mais esperança, minha mãe não abriu mão da minha salvação. Isso será a música mais linda que você vai ouvir. A declaração de amor mais fantástica, mais maravilhosa. Mas para isso, hoje você tem que lutar. Algum tempo atrás eu ouvi a história de uma mãe que tinha uma filha jovem que ela era uma jovem que sentia vergonha da mãe, porque as mãos da mãe dessa moça eram tudo cheias de rugas, tudo deformadas. E quando às vezes as coleguinhas chegavam lá para casa fazer o trabalho, tinha algumas visitas, ou quando a mãe ia lá na escola, ela sentia vergonha da mãe, porque aquela mulher tinha as mãos feias. Eram mãos assim, não eram bonitas. E um dia, sendo já jovem, essa moça lhe pergunta e lhe disse assim: mãe, eu nunca tive coragem e também a senhora nunca me contou por que suas mãos são desse jeito. Porque, olha, não é uma mão normal, as suas mãos não são bonitas. O que aconteceu? E ela lhe disse: ó filha, eu vou te contar aquilo que aconteceu. Quando você era bebezinha, eu tinha deixado você no berço e eu tinha saído fazer as coisas de casa. Mas aconteceu um acidente e quando eu percebi, a casa estava pegando fogo. As pessoas tentaram ajudar, mas o fogo era muito. Ninguém tinha coragem de entrar para poder te salvar. Eu sabia que você estava aí no berço. E no meu desespero eu entrei correndo aí, mesmo que as pessoas estavam me segurando, mas eu fiz esforço e me livrei e eu entrei. E eu te achei lá no berço, você estava aí se afogando com a fumaça. O fogo estava já quase consumindo aí perto do berço. E para te livrar, para te salvar, filha, eu tive que queimar as minhas mãos. Não foi fácil, mas não importa nada disso. Todo esse sacrifício que eu fiz valeu a pena, porque hoje você está viva, você é uma moça saudável. Nesse momento, aquela moça segurou as mãos da mãe e disse: mãezinha, agora eu entendo o seu amor. Agora eu vejo que as suas mãos são as mãos mais lindas que existe, que foram essas mãos que me salvaram do fogo. Querida mãe, querido pai, você está disposto a entrar nesse mundo difícil e salvar seus filhos do fogo eterno? Você está disposto a se sacrificar, mesmo que se queime, mas não deixar que seus filhos se queimem um dia no fogo da destruição? Você está disposto a fazer todo esse sacrifício pela pessoa que você ama? Então vamos orar para que Deus lhe capacite, Deus lhe dê sabedoria e você seja feliz junto com a sua família. Amém? Então oremos. Querido Deus, querido Pai, as nossas famílias passam por grandes desafios, tem momentos que pensamos até de desistir.
Mas, por favor, querido Deus, que a gente lute, assim como Joquebede, pelas pessoas que amamos. Que a nossa família seja a nossa prioridade. Que nós tenhamos, Senhor, a coragem de entrar no campo de batalha, salvar os nossos filhos do fogo eterno da perdição. Que através das nossas orações, dos nossos conselhos, Senhor, resgatemos os nossos filhos e um dia que eles nos honrem lá, Senhor, no dia do juízo. Então nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos encontramos nos dias de amanhã na nossa próxima lição. Até mais.